Olá pessoal, graça e paz. Esse é o nosso pequeno grupo online da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Mais um dia nós estamos reunidos nesse período de quarentena estudando sobre o Evangelho de Lucas. E hoje, de uma forma especial, é o nosso último estudo do Evangelho de Lucas. Provavelmente nós vamos iniciar um novo em breve. E eu quero agradecer a você que esteve com a gente, participando, desenvolvendo, aprendendo, dando apoio, incentivo a esse momento em que nós estamos em casa, devido a esse problema da quarentena, o pessoal não poder sair, mas juntos nós aprendemos a palavra de Deus. Foram bastantes dias, muitos estudos, e eu quero agradecer toda a sua dedicação e todo o seu envolvimento. Conhecemos pessoas de fora, de outras igrejas, conhecemos pessoas de outras denominações, e foi um tempo muito bom, e nós vamos continuar com essa mesma direção, com esse mesmo propósito, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo. Você que está aí no seu celular, nós estamos agora fazendo a transmissão automática tanto no YouTube como no Facebook. Nesse exato momento está sendo transmitido para os dois. E para nós isso é uma alegria muito grande. Breve nós vamos migrar somente para o YouTube, mas ainda vamos ficar no Facebook e YouTube até que o pessoal possa aprender como tudo isso funciona. Bom, em relação à Segunda Igreja Batista em Gramacho, o que eu tenho a falar é que nós já realizamos o terceiro culto após esse período de quarentena. E eu quero dizer que tem sido um momento muito abençoador, tanto pela manhã como à noite, totalmente seguro, cumprindo todas as regras de segurança, toda a forma de se relacionar na conversa, no diálogo, no comportamento dentro do templo. Não há aglomerações, não há lotação, tudo muito seguro, com álcool gel, com segurança, muito mais do que qualquer mercado aí fora, do que como qualquer ponto de ônibus, ou quem sabe até dentro do ônibus ou do trem. Nós olhamos que a igreja tem feito todo o seu papel. Se você sentiu o desejo de estar conosco cultuando, você que é visitante, você que não pertence a nenhuma igreja, nossa igreja está funcionando. Domingo, a partir das 10 horas da manhã, temos o nosso culto de celebração, e à noite nós temos o nosso culto, a partir das 6h30, também com culto de louvor e adoração a Deus. Você é o nosso convidado, trazendo ali palavras de bênção para a sua vida, palavra de bênção para a sua família. E tem sido um tempo muito bom. Quero agradecer a todos os irmãos que têm entregue seu quilo, levado suas ofertas. A obra de Deus não para. Nós continuamos ainda com atendimento às pessoas, àqueles que necessitam, nesse tempo de tantas dificuldades. E graças a Deus a igreja tem sido uma mão que acolhe, que abraça e que cuida, ok? Isso só é possível porque você tem nos apoiado. Segunda Igreja Batista em Gramacho. Eu quero convidar você também a visitar o nosso site, Temos o site na internet, cibgramacho.com.br, nós vamos estar atualizando. E temos também o YouTube, o canal do YouTube, onde você pode ouvir as pregações, as mensagens, os textos bíblicos, as meditações. Tem muito material lá, produzido pela nossa igreja, com pregações dos membros da nossa igreja, pregações de pastores de fora, tudo feito para a edificação da sua vida. E como a palavra de Deus se renova, não importa se você assistiu presencial, se você ouvir também online, com certeza que vai abençoar grandemente a sua vida. Tá ok, pessoal? Então, o pessoal que está chegando aí, está se apresentando. Eu vou então iniciar o estudo dessa noite. Espero que você possa estar aí com a sua Bíblia na mão, o Evangelho de Lucas, capítulo 49 e versículos 50 e 53. Nós vamos falar neste momento sobre a ascensão de Jesus, o momento em que Jesus deixa o seu ministério, deixa os seus discípulos já preparados, cumpriu a sua missão, o seu propósito, e ele então ressuscita para a glória de Deus o Pai. E nós que somos cristãos, nós aguardamos o seu retorno até hoje, e vamos continuar aguardando, porque ele prometeu voltar. E essa é a nossa pregação, esse é o nosso ensino nesse tempo que nós estamos vivendo, ok? Então, Lucas capítulo 49, versículos 50 e 53 diz assim: E tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e o abençoou. E estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Lucas, ele vai relatar exatamente esse momento em que Jesus agora cumpre a sua missão. A traição havia passado, o sacrifício já tinha acontecido, a dor, a angústia, o sofrimento ficaram para trás,
E agora, depois que ele sai do sepulcro, ele fica ainda num período quase de 40 dias, ressuscitado ainda, aparecendo alguns discípulos, mostrando a eles, né, a sua missão. E agora nós vemos que é chegado o final a sua ascensão. Ele agora vai aos céus como se a missão estivesse sendo cumprida. É exatamente isso que ele estava propondo aos seus discípulos, né? Jesus volta de onde ele veio do céu. Era o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E esse Deus que se fez carne, agora ressuscitado, volta para a presença de Deus, a presença do céu. É a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nesse período em que Jesus faz essas aparições, nós vamos ver, em primeiro lugar, a sua ascensão. Bom, o texto vai dizer que Jesus ele está na proximidade de Betânia. E é exatamente nessa proximidade de Betânia que você vai ver que há adjacências do Monte das Oliveiras, onde está inclusive o jardim, né, do Getsemane, o jardim da angústia. E é interessante que o local onde Jesus leva ali os seus discípulos para testemunharem sobre a sua ressurreição, é exatamente no local onde ele viveu uma das maiores amarguras da sua vida. E nós falamos aqui no estudo sobre o jardim do Getsemane, o jardim do sofrimento, da angústia. E é exatamente nesse local em que Jesus toma a decisão de subir aos céus, de ser levado aos céus. E essa ascensão, ela tem um significado. É como se ele tivesse afirmando aos seus discípulos: olha, a dor passou e agora a vitória é presente, é chegado. Esse significado da ressurreição vai mostrar que a cruz, a dor, o sofrimento, todo aquele ministério tinha um propósito, que era exatamente perdoar os pecados e dar acesso novamente do homem a Deus. E é interessante que essa ascensão não acontece em um local distante ou um local que não teria nenhum significado, não. É exatamente próximo ao Monte das Oliveiras, né, onde ele está ali apresentando aos seus discípulos a concretização da sua missão de chegar aos céus, de chegar à presença de Deus. E essas duas características, essa apresentação de Jesus pública, ela vai nos trazer também um significado, que a obra tinha sido consumada. Ele havia morrido, ele havia ressuscitado e agora ele voltaria para o céu. E a partir desse momento, Jesus se torna o nosso advogado. Ele vai interceder ao Pai, né, diante do Pai, das nossas lutas e dificuldades. Ele toma o nosso lugar. Ele assume o sacrifício, ele paga o preço e agora ele retorna para a presença de Deus como o dever cumprido, como a sua missão completa, né? Ele foi levado exatamente para os céus agora como sumo sacerdote e rei, porque ele pagou o preço dos pecados. Então, a sua ascensão próximo ao jardim do Getsemane, ele tem um significado para nós, que a dor que talvez você esteja passando por alguma causa, ela passa e há um significado de vitória em todas as lutas que nós vivemos. A Bíblia vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então esse processo de Jesus ir aos céus, exatamente próximo ao jardim de Getsemane, ela tem um significado, que agora ele não é mais o que foi crucificado entre dois ladrões, ele agora é o sacerdote que sobe ao céu, ele agora é o rei, né, que vai assumir o trono da graça. E o que nós podemos ver desse momento em que Jesus sobe aos céus e desse momento em que ele completa a sua missão, é que há também uma terceira resultado nisso tudo. Primeiro é a adoração. O versículo 52 diz: então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Veja, o quadro muda. Os discípulos tinham medo, os discípulos fugiram, os discípulos estavam acuados no templo, escondidos dentro de casa. A notícia veio pelas mulheres: olha ali, ressuscitou. Eles não aceitavam, acharam que elas estavam loucas. Mas agora, nesse momento, aquele sentimento de perda agora se torna um sentimento de encontro. Aquele sentimento de dor
agora se transforma num sentimento de alegria e de alívio, porque ao ressuscitar, ele testemunha realmente que a missão foi cumprida, que toda aquela tribulação, aquela dor havia passado, e a partir de agora um novo ministério se inicia. O novo propósito é encaminhado. E os discípulos têm a sua vida completamente transformada, porque eles deixam agora de lamentar, de duvidar, de serem covardes, de estarem se escondendo para simplesmente assumirem esse compromisso na adoração pública. E algo que também nesse texto nos chama atenção é que onde exatamente o Evangelho de Lucas para, Atos dos Apóstolos começa. E nós já cansamos de falar aqui que o autor do livro do Evangelho de Lucas, que é o Lucas, o médico amado que andou com Paulo, que fez o papel de historiador levantando todas as informações, é o mesmo autor do livro de Atos. Então quando você lê o Evangelho de Lucas, você para a partir do momento em que Jesus sobe aos céus e deixa os seus discípulos, o livro de Atos vai começar a ser desenvolvido a partir do que Jesus faz com esses discípulos, mesmo não estando aqui. Porque ele envia quem? Ele envia o Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que vem e começa uma segunda etapa. O primeiro foi o do sacrifício, foi da ressurreição. Agora é o Consolador que vem para capacitar a igreja e fazer com que essa missão chegasse a todos os cantos do mundo, inclusive a nós. Então, quando você lê o Evangelho de Lucas e lê Atos dos Apóstolos, eles se completam, porque Jesus sobe aos céus e agora ele manda quem? Ele manda o Consolador. E havia também uma promessa. Jesus disse a ele: vocês não estarão só, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a presença do Espírito Santo, que hoje ela está no meio da igreja, está conosco nas nossas atividades, é exatamente uma promessa feita por Jesus, o qual quando ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo para capacitar a igreja. E hoje nós estamos dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele foi escrito até um certo momento que Deus achou que deveria ser. Mas esse livro ainda não fechou, ele não acabou. Claro que para nós temos o livro de Atos como base da nossa fé. O que está ali é necessário ao nosso desenvolvimento. Mas o Espírito Santo de Deus ainda continua a trabalhar na mesma igreja, através dos séculos, inclusive hoje, através do seu Espírito. Então, essa história da igreja, essa história do crescimento da igreja, ela não acabou, ela continua. Ela só vai se fechar quando Jesus agora não é subir, quando Jesus agora voltar para buscar a sua igreja. E aí o Espírito Santo será retirado e não vai haver mais pregações, não vai haver mais culto, não vai haver nada disso, porque será o fim de todas as coisas. Então, Lucas termina, Atos começa. E hoje nós estamos vivendo a história da igreja, a presença do Espírito Santo conosco, nos agindo. Então, a partir daquele momento, esse agora é o terceiro ponto, como eu falei, essa ascensão aos céus, a subida ao céu, traz uma transformação ao coração dos discípulos, porque aqueles que estavam chorando, lamentando, tristes, abatidos, agora eles foram o quê? Contagiados com adoração, com alegria. E eles, eu vou dizer uma coisa a vocês, eles precisavam disso. Por quê? Porque quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, a luta e a tribulação que eles vão passar, ela é tremenda, né? Ela é grande. E essa alegria que eles se desenvolvem, né, no seu coração, é exatamente a mesma alegria que nós, cristãos, precisamos ter hoje. Eles estavam agora alegres, adorando, porque Jesus havia subido aos céus. A morte não o reteve. Roma não conseguiu prendê-lo dentro de um sepulcro com uma pedra, né? Judas, né, que foi trocado, não significou nada. Judas, no caso que o traiu, não significou nada. Barrabás, que foi trocado por ele, também não significou nada. Ele venceu a morte, ele venceu todas as coisas. E ele agora sobe ao céu, trazendo ao coração dos seus discípulos alegria, porque foi pago o preço. Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje, essa mesma alegria que os discípulos tiveram, nós como cristãos precisamos ter, independente da situação que você talvez esteja vivendo, de doença, de enfermidade, de luto, de perda, de alguma situação. Essa alegria, ela precisa ser permanente
porque apesar da morte ter invadido, ele não ganhou, ele não levou. Apesar da morte ter se apresentado, Jesus então ressuscita e vai aos céus. E Lucas então vai dizer que havia no coração daqueles que ouviram adoração e havia alegria. E essa alegria, irmãos, e essa adoração, ela precisa ser permanente em nossa caminhada. Ela precisa ser permanente nos nossos dias. Nós não podemos nos abater pelos problemas. Nós não podemos nos abater pelas situações que a vida pode trazer, seja no ministério, seja na família, seja na casa, seja na saúde. Esse momento que nós vivemos, né, de dor, de luto, de sofrimento, de dificuldades financeiras, eles são passageiras, elas são transitórias, porque a eternidade, para nós, é um lugar de paz, é de alegria, onde não há dor, não há sofrimento. Então, você precisa se alegrar. É claro que há lutas que nós vivemos nessa terra, preocupações que nos tiram a paz, mas são passageiros, são aborrecimentos que se vão como um vento. Ele vem e vai, né? Ele passa. Agora, a nossa vida precisa estar alicerçada na presença de Deus. Ela precisa ser alicerçada nas promessas de Cristo. E quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, que é a continuidade de Lucas, nós observamos que os discípulos morreram, cristãos eram torturados, mortos, sofreram a espada, mas havia dentro deles ainda a alegria de servir ao Senhor. E ainda hoje isso acontece. Quando observamos cristãos sendo torturados, cristãos sendo presos, cristãos sendo queimados, degolados, suas cabeças são retiradas do corpo por causa da sua fé. E morrem alegres, morrem felizes. Por quê? Porque a garantia da vida eterna e a certeza da vida eterna é muito maior do que qualquer coisa que possa se apresentar. Então o que nós vemos nesse texto é exatamente que a ascensão de Jesus produziu no coração dos discípulos medrosos, apavorados, que fugiram, que tiveram preocupação de estarem sendo presos, como o próprio Pedro que nega. Nós vemos agora o coração se transformando em adoração, que adoração é serviço, adoração é entrega, adoração é fidelidade, adoração é crer, né, de uma forma sobrenatural, e também a alegria, porque sabiam que esse tempo ninguém iria tirar deles. E aí nós precisamos pensar na atualidade. Qual tem sido a nossa motivação em estar na casa de Deus? Qual tem sido realmente a nossa alegria? Nós vivemos hoje uma geração muito complicada, uma geração que precisa de algo em troca, que precisa de uma promessa de sucesso, de alegria, de paz, para estarem na casa de Deus. Muitas vezes, algumas pregações, elas enchem a cabeça do povo disso, de conquistas, de bênçãos materiais, mas a realidade, a promessa que Jesus nos deu realmente é da vida eterna. No mundo tereis aflições, portas irão se fechar, pessoas irão morrer, nós vamos adoecer, vamos perder, vamos sofrer decepções, vamos sofrer angústias. Isso faz parte da vida humana, para todos. Como o sol nasce para justos e injustos, as lutas vêm para todos nós. Mas o que ele nos garantiu é que, ao fechar os olhos nesse mundo, temos uma vida eterna. Então, os discípulos que seguiram a Jesus, aquela igreja primitiva que começa a nascer, ela não desistiu da sua fé por causa de Roma, por causa da perseguição. Ela não desistiu, ela continuou e foi até a morte. Infelizmente, hoje, qualquer coisinha tira alguém da igreja, qualquer coisinha faz alguém desanimar, né, de estar na casa de Deus. Um probleminha qualquer, a pessoa abandona Deus, porque não quer mais saber de igreja, ou não quer saber mais da comunhão dos irmãos. E aí a gente para pensar. Os discípulos, ao verem Jesus subir ao céu, adoram e têm um coração alegre. E a pedreira que eles vão encarar no livro de Atos dos Apóstolos. Morte, destruição, tortura, mas ao mesmo tempo uma igreja que não se curvou. Ela permaneceu até hoje, e por isso que o evangelho chegou a todo mundo. Esse evangelho está sendo pregado em todos os lugares, de todas as formas, inclusive através hoje da internet. Então, pessoal, o que nós temos que pensar exatamente nessa mensagem de hoje é que Jesus ele volta para os céus do lugar de onde ele veio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele morre,
ressuscita, cumpre a sua missão, prepara os seus discípulos e volta para a casa do Pai. Ele está lá como sacerdote, como rei, né, como o cordeiro, né, que foi entregue pelos nossos pecados, e deu à igreja o Espírito Santo o poder para fazer obras maiores do que ele fez. E essa visão é que nós precisamos carregar. Não importa a luta, não importa as dificuldades, a obra de Deus ela precisa conseguir. Não importa se o coronavírus está aí, se fechou a igreja, se a igreja não está funcionando, a obra de Deus ela não para. Ela é feita pela internet, ela é feita com ação social, ela é feita na casa dos irmãos, é feita no culto na casa dos irmãos. E nós não podemos em nenhum momento abandonar a nossa fé, não podemos em nenhum momento abandonar a nossa caminhada. Que essa seja uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Nesse último texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, eu provavelmente quinta-feira, amanhã eu devo ainda não ter mais live amanhã, porque eu vou preparar o material para quinta-feira. Quinta-feira nós vamos começar um novo estudo e vai ter com novidade aí, vai ser coisa boa, né, para nós caminharmos juntos nessa caminhada de fé. Tá bom, pessoal? Então você que está chegando, Deus abençoe você. Estou vendo muita gente vindo aí, Deus abençoe. Então, deixo para você a paz, né? Deixo para você uma palavra abençoadora. Que Deus guarde plenamente a sua vida nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, mas com a certeza que teremos dias de vitória. Ok? Nós vamos orar. Domingo a igreja está funcionando. Amanhã a igreja está aberta, não tem culto, mas está aberta. Você pode passar por lá se você quiser. O zelador está lá, provavelmente eu estarei também, não tenho certeza, mas o zelador está lá. Temos sábado pela manhã, a igreja também aberta, se você quiser passar para orar, falar com Deus. E domingo pela manhã, 9 horas, temos a Escola Bíblica Dominical com o professor Messias. 10 horas, o culto de louvor e adoração a Deus presencial. E à noite, o culto também de louvor a Deus a partir das 6h30. Você escolhe, ou vai de manhã ou vai à noite. Tem sido um tempo muito bom de rever os irmãos, com toda a segurança possível. Tá bom, pessoal? Um abraço, então. Vamos orar, vamos falar com Deus. E eu aguardo você quinta-feira. Quinta-feira nós estamos de volta para mais um estudo, mais um trabalho diferenciado para a honra e glória do nosso Deus. E não deixe de acessar o canal da igreja, colocando lá, visitando, vendo lá as pregações e divulgando aquilo que nós fazemos. Tá bom, pessoal? Vamos falar com Deus e que o Senhor assim nos abençoe. Pai querido, rendo graças nessa noite pela tua presença. Te peço, ó Pai, que tu nos dê essa alegria no nosso coração de saber que tu virás buscar a sua igreja. Eu quero orar por cada um que está nessa internet, que está passando pela live, que irá passar mais tarde, que a tua graça e o teu poder reforce as suas vidas, todos aqueles que se conectaram conosco, que a tua mão poderosa, ó Deus, esteja com eles, livrando de todo o mal. Creio, Deus, na tua palavra e nos dê sabedoria para poder, ó Deus, cumprir a nossa missão nessa terra que nós estamos vivendo. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Ok, pessoal? Um abraço e até quinta-feira de volta com um novo estudo. Quem perdeu o Evangelho de Lucas, vai lá no YouTube, tem coisa boa para você, você pode rever os estudos. Um abraço e até quinta-feira, se o Senhor assim nos permitir.